Vamos lá. A besta imporá sua lei e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui essa profecia de Daniel 7:25 está dizendo que a besta ela vai dominar o povo de Deus, vai matar, vai destruir, como está dizendo aqui, ó, destruirá os santos do Altíssimo. Não todos, porque tem que haver ainda parte da igreja para ser arrebatada. Mas muitos morrerão na mão da besta. E vai dizer que ele vai mudar os tempos e a lei. Tempos aqui é calendário. Vai mudar o calendário e vai mudar a lei. Então, se a gente olhar o calendário, hoje existe o calendário que nós vivemos, que é o gregoriano, tem um calendário judaico, tem um calendário hindu e tem um calendário islâmico, né? Que eles vivem desde o ano 600 para cá, depois de Cristo, que é quando se criou o islamismo. E se for, a gente sempre tem essa linha do se, de colocar só possibilidades, porque as configurações mudam, e a gente hoje pode ter uma interpretação como quem viveu em 1940 pensava que Hitler era besta, mas que era o anticristo, mas ele passou, né? Então as configurações mudam e a gente precisa ter cuidado, porque eu não sei se a gente vai durar esse mundo mais 200 anos, mais 300 anos, não sei, e pode mudar muita coisa nesse tempo. E aqui, hoje, eu apontaria para aquela religião lá do Oriente Médio, que eles é que têm o interesse de colocar sua lei e seu calendário em vigência, dominar o mundo e fazer isso daí. Quer comentar algo aí, irmão? Irmão Jean, até se a gente for pegar alguns detalhes curiosos, né? Por exemplo, você acabou de falar do ano que eles se representam. É a partir do ano 600, né? 6. Olha só, o pessoal vai lembrar do quê? A marca, o 6. Verdade, eu tinha notado isso. Outra coisa, o pessoal vai falar assim, eles também são um pessoal que se opõe ao judaísmo e o cristianismo. Aí o pessoal pega outra referência também para entender que é o povo do anticristo, né? Eu também entendo por essa linha que você falou, que colocando aqui como é que a gente fala, existe a conclusão provisória e a conclusão definitiva. Isso. Não é definitiva, é provisória. Então, a provisória é essa. Eu também penso que tem a ver, sim, com o pessoal lá, dessa religião lá, que gosta de decapitar cristão, né, nossos irmãos em Cristo. Então, eu também penso assim, mas com conclusão provisória. Mas eu penso assim também, irmão Jean, eu penso que no tempo do fim, lá quando surgir um chifre pequeno e abater 3 e se tornar o 8º reino, eu penso que, até por umas referências que tem no próprio Apocalipse, vai ser um reino satânico de fato. O satanismo vai vir à tona, escancarado, e o pessoal vai ser enganado a tal ponto que vai ser aquilo ali mesmo. Adoração clara a Satanás. É assim que eu penso. É isso daí. A irmã está dizendo que ela não entendeu o ponto de mudar o tempo aqui, irmã, é calendário. Então, ele pode querer mudar o calendário para voltar a usar um calendário, não o nosso gregoriano, mas o calendário que eles seguem lá. Eles estão no ano 1400 e pouco, lá no Oriente Médio, né? E nós estamos em 2020. Então, nesse sentido. E a lei, botar a lei que eles lá seguem, não a lei de Deus, né? A nossa. Então, aqui, o anticristo não será necessariamente um homossexual, um gay, né? Ele não necessariamente tem que ser esse versículo aqui, ó, de Daniel 11:37, que diz: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, não algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Muitos vão dizer que ele será um homossexual porque diz que não terá respeito ao amor das mulheres. Mas se a gente levar para a religião lá que predomina no Oriente Médio, a mulher não tem nenhum respeito. Ela não tem valor algum. Então, é bem possível que ele, vindo daquela parte de lá,
se encaixa nesse texto, porque essa é a mentalidade deles, de não valorizar, não são todos, né? A gente não pode generalizar aqui as coisas, mas normalmente eles têm uma atitude bem machista, bem ruim com relação à mulher. Não tem interesse, não tem respeito ao que a mulher pensa ou sente. Né? Então, para mim, é mais nesse sentido. Então, a lei deles se chama Sharia, né? Que a lei acaba tendo esse tipo de situação. Aqui está um versículo do livro sagrado deles. Diz aqui, e aquelas de quem temeis a desobediência, está falando das mulheres, né? Da sua mulher, sua esposa. Aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Então, se elas vos obedecem, não busqueis meio de importuná-la. Por certo, Alá é altíssimo, grande. Isso está, né, no livro sagrado deles. Aqui tem algumas chamadas hadith. Hadith escritos, né, do profeta. E aqui eles vão falando como eles têm a visão sobre o sexo feminino. Né? Inclusive, fala aqui da questão da esposa do seu grande líder, que tinha 6 anos de idade quando ele casou com ela. Então, olhando por esse tipo de situação, eu vou dizer que Daniel está dizendo, não terá respeito ao amor das mulheres. Não vai ter essa ótica de olhar as mulheres como alguém que merece respeito. Ela merece ser ouvida, né? Então, pode ser por essa linha. Aqui, né, umas imagens colocando o que eles querem. Querem imposto aqui para o mundo. E aqui estão algumas mulheres que passaram situações difíceis, né, lá na mão de algum deles. Apocalipse 20 vai dizer para a gente: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. João aqui está dizendo que ele viu as almas dessas pessoas que foram degoladas porque elas não adoraram a besta. Então já quer dizer que a marca da besta vai ser imposta e a igreja ainda está aqui. Porque essas mesmas pessoas, no versículo 5, vai dizer que elas participam da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição só acontece após a marca da besta ser imposta. Então, entende-se que a igreja estará na grande tribulação. Detalhe, irmão Jean. Até por esse gancho que você deu aí. Outra coisa, quando Jesus Cristo vai responder a eles, essas almas que estavam debaixo do altar, que tinham sido martirizadas, ele fala, esperem mais um pouco de tempo, porque para que se complete o número de vocês, aqueles que também vão ser mortos assim como vocês foram. Espera aí, se vão ser mortos assim como vocês foram, é porque estavam na mesma situação. Exatamente. Aí aqui embaixo, né, tá uma escrita de umas ameaças que eles fazem. Aqui a Gospel Prime colocou essa manchete, né, que o anticristo será muçulmano, afirmam estudiosos. Eu particularmente gosto muito de ler, eu li um livro chamado O Anticristo Esperado do Islã, do Joel Richardson. Procure aí, porque já tem em português. O Anticristo Esperado pelo Islã. Abre muito a nossa mente, né, de ver que a palavra de Deus está muito. A gente tem que olhar com óculos do Oriente, não com óculos do Ocidente. A gente, às vezes, olha com nossos olhos daqui, né? Mas precisamos olhar com os óculos que a Bíblia foi escrita. O anticristo não será ateu, porque diz que ele não vai honrar nenhum Deus, né? Alguém vai pensar que ele é ateu. Mas está escrito aqui, ó, mas no seu lugar honrará ao Deus das fortalezas. Ele vai honrar um Deus. É o Deus da fortaleza que ele vai honrar. Há um Deus que seus pais não conheceram. Sim? E quando você liga isso aí que você acabou de ler, irmão Jean, com o Apocalipse,
o que é que vai falar? E adoraram o dragão porque deu seu poder à besta. Peraí, quem é esse dragão? Tá vendo porque que eu acho que vai ser satanismo puro? Vai acontecer a adoração, né? Ele não pode ser um ateu, né? Certo? Então vamos continuar. Exatamente. Ele diz aqui: ele honrará esse Deus com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, tratará das mais poderosas fortalezas. E a todos os que o reconhecerem, aumentará de glória. Fá-los-á reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Tem um texto que Deus diz que ele está irado porque repartiram a terra dele, de Deus. Então, aqui, ó, quem pode ser? Eu estou botando pode porque a gente não pode afirmar, né? Não dá para bater martelo. Então, eu coloquei aqui bem grifado. Quem pode ser o Deus das fortalezas? Pode ser o Deus que eles lá adoram. Quem é o Deus estranho? Satanás. Né? Então, aqui já fica claro que o anticristo ele não será ateu. Ele não precisa ser ateu, não precisa ser um homossexual, porque a Bíblia não está tratando desse tipo de coisa. Está dizendo que ele vai honrar um Deus estranho. Né? Que aqui entendemos que é Satanás. E aqui vemos essas fotos, que é uma cultura de ódio lá, né? Que eles têm lá entre eles, e desde criança. Veja aí, né? As crianças, desde pequenos, são ensinadas a isso. O anticristo poderá ser islâmico. Olha o que João diz. Isso aqui é interessante, irmão Alexandre. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que que Jesus é o Cristo? É o anticristo, mesmo que nega o Pai e o Filho. Aí aqui eu coloquei um versículo do livro sagrado deles. Ó, como pode ele, Deus, né, ter um filho quando não tem uma esposa? Primeiro, eles não creem, porque para eles, o Deus que criou toda a terra não é Jeová, é o Deus deles. Então, o Deus deles não tem filho. Então, se o Deus dele não tem filho, e é o Deus dele que criou toda a terra e o ser humano, então Deus não tem filho. Então, está negando aí a paternidade de Deus, está negando que Deus é pai, e está negando o filho. Né? Porque se nega o pai, que o pai não tem filho, está negando o filho. Então, nega o pai e o filho. Outra coisa aqui, longe de nós retirá-lo de sua majestade transcendente para que tenha um filho. Ou seja, ter filho para eles é algo desonroso para um Deus, na ótica de um Deus que tenha filho. Porque para eles é algo desonroso, porque na ótica de Deus teria que ter uma esposa, teria que ter uma mulher para ter esse filho. Né? Não entendem que é algo espiritual, que Jesus sempre foi, que Deus sempre foi, sempre existiu. Não precisa se misturar com semente humana, né? Para ter filho. Ele nega Jesus é o Messias e também nega o verdadeiro Deus e Pai. Alguns dizem que o anticristo pode ser um judeu, mas o judeu nega a Jesus como Messias, mas não nega que Deus seja Pai. Entenderam? O judeu não nega que Deus tem um filho para eles. O Messias ainda vai vir, mas é filho de Deus para eles. Ele não nega isso. Mas o da outra religião nega.